Que a Polícia Federal vai ouvir hoje os depoimentos do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, do ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB, Paulo Henrique Costa, e do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos. E caberá à Polícia Federal decidir se haverá ou não a acariação. Nós vamos até a capital federal conversar com a Rani Veloso, que está acompanhando de perto todo esse cenário aí, toda essa investigação, e vai contar para a gente sobre esse recuo do ministro Dias Toffoli, que havia determinado a acariação e que agora voltou atrás, deixou na mão da polícia decidir se isso acontece ou não. É isso, Rani Veloso? Bom dia, bem-vinda. É isso mesmo, Kobayashi. Bom dia a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Muito obrigada. Olha, está marcado para as 2h da tarde de hoje, no Supremo Tribunal Federal, os interrogatórios dos 3 que são envolvidos nesse processo de investigação da liquidação do Banco Master e também na venda de títulos de créditos supostamente falsificados do Master ao BRB, o Banco Público de Brasília. Os 3, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, demitido, afastado do cargo após a operação da Polícia Federal que investiga essa fraude, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, que esse, de acordo com o ministro relator do caso Dias Toffoli, não é investigado e sim deve comparecer à oitiva como testemunha. Só depois disso é que vai decidir a delegada Janaína Palazzo, vai decidir se é necessário ou não uma acariação, quando eles ficam frente a frente um com o outro para esclarecer pontos contraditórios nos depoimentos. O ministro Dias Toffoli, como você bem lembrou e questionou, recuou na sua decisão, porque ele havia determinado inicialmente, dado prazo de 30 dias para a acariação e também para os depoimentos, mas ele tinha aí colocado a acariação antes dos depoimentos. E mesmo com o recurso apresentado pelo Banco Central sobre a necessidade de participação do diretor do BC, Ailton de Aquino, Dias Toffoli confirmou a urgência da acariação em resposta no último sábado. Mas ontem, à tarde, recuou e disse que é a própria Polícia Federal que vai decidir a necessidade ou não. Lembramos que, além da delegada da PF, Janaína Palazzo, que foi a responsável por investigar inicialmente supostas irregularidades na venda do Banco Master ao BRB, também participarão o juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli e também um representante do Ministério Público. A Procuradoria-Geral da República já havia se manifestado contra a acariação, uma vez que é considerada prematura nessa fase do processo que segue sob sigilo, ordem também dada pelo ministro Dias Toffoli, que transferiu o caso à Suprema Corte depois de um documento que foi apreendido pela PF ter citado um deputado federal. Então a gente segue acompanhando a Kobayashi se de fato vai ter ou não acariação, mas já é um recuo pelo ministro Dias Toffoli e até por uma certa pressão da PGR, também pressão até das entidades financeiras, que em nota manifestaram apoio ao Banco Central pela condução no processo de liquidação extrajudicial do Banco Master, que foi decretado no dia 18 de novembro, um dia depois da operação da PF que prendeu Daniel Vorcaro, quando supostamente tentava fugir do país. A gente lembra que Daniel Vorcaro foi preso, que foi inclusive ordem pedido da delegada Janaína Palazzo. Ele foi solto 12 dias depois e com o uso da tornozeleira eletrônica. A expectativa é que ele compareça ao Supremo Tribunal Federal para esse depoimento, apesar de terem sido disponibilizados links para a oitiva acontecer de forma online. A delegada da PF vai se deslocar ao STF, onde já estarão lá os membros do Ministério Público e também da própria Suprema Corte. Então vamos acompanhar logo mais. Só lembrando também o último detalhe, que
Ontem, o Banco Central enviou ao Tribunal de Contas da União os documentos sobre o processo de liquidação extrajudicial do Banco Master que foram solicitados pelo ministro Jonathan de Jesus, que é o responsável por conduzir um processo no TCU que investiga supostas irregularidades na condução desse processo da liquidação extrajudicial. O temor é que com essas brechas ali, supostamente dadas pelo ministro Dias Toffoli, esse caso da liquidação extrajudicial decretada pelo BC possa ser anulada. Volto com vocês. Muito obrigado, Rani Veloso, ao vivo diretamente de Brasília. Vamos lá, Pri, rapidão. Tá certo ou tá errado esse negócio de ter recuado para fazer a cariação só se a polícia quiser? Explica pra gente. Tá certo, tem que recuar. O artigo 229 do... Eu tenho que falar o artigo porque eu gosto de falar e mostrar... Sabe, né? Todos os artigos. Eu gosto de fundamentar para ter a notícia, né, certa. O Código de Processo Penal, Koba, ele fala que o requisito para que haja a cariação é de que as pessoas testemunha, ofendido, acusado, tenham sido ouvidos. Então não faz sentido acariar se não houve depoimento. Então eu acho que tá certo agora o ministro ter recuado, tendo em vista que senão a gente teria que rasgar o Código de Processo Penal, que dá a diretriz para a cariação. A cariação, nesse caso, como está em fase de investigação, vai ficar sim a critério do delegado de polícia, que ali é a doutora Juliana, que é a delegada. Por quê? Porque ela vai entender na necessidade de acariar se houver divergência. Então, a acariação ela acontece se há divergência com depoimentos já prestados e aí qualquer que sejam, né, as pessoas. Lembrando, por fim, Kobayashi, que ele pode ficar em silêncio, né? Ele pode não comparecer. Porque a Constituição também... Todos, né? Porque, se eu não me engano... Se são investigados. Então, né? se eu não me engano, o representante do Banco Central não é investigado. Então. Né? Aí ele tem que falar. A testemunha, ela só tem uma possibilidade de invocar o nemo tenetur se deteger, que é o direito ao silêncio. Palavra. Ela não sabia... Agora há pouco ela não sabia falar remo, que é aquela coisa que a pessoa usa no caiaque. O que é isso? O que é isso? É o direito ao silêncio? Também cabe à testemunha, Koba, se, na hora que ela estiver fazendo o depoimento, ela se autoincriminar. Então, só há essa excepcionalidade. A testemunha é obrigada a comparecer. Aí, o investigado não, ele pode usar o direito ao silêncio, né, que eu acabei de falar. E ele pode, diante dessa não autoincriminação, nem ir. Aí eu não sei como, a gente vai ter que aguardar aí o cenário. Né? Tem pano pra manga essa investigação, hein, ô Elias? Koba, eu estou atônito com toda essa questão do Banco Master. Eu tenho a impressão, sabe, aquele oceano quando vaza um caminhão de óleo, que você vê aquela mancha preta ali e todo mundo olha e fala como é que vai se limpar isso, né? E você vê que a coisa vai crescendo na lateral, vai inundando e você não consegue ver ali uma luz no fim do túnel, né? Porque eu acho muito curioso o papel da oposição, o papel do governo. A gente não vê aí uma CPI avançando num tema que tem que dar uma resposta para a sociedade. Então eu falo que é essa mancha mesmo de petróleo dentro do mar ali dos banhistas, porque a gente não está conseguindo enxergar qual é o caminho que isso vai tomar. Eu, por exemplo, hoje não consigo enxergar qual será o desdobramento de toda essa situação, e a gente sabe que é algo muito, talvez um dos maiores problemas aí que o país já teve, mas a gente não está conseguindo enxergar para onde vai, qual é o desdobramento e que caminho isso vai se tomar, né? Por que será, hein, que tem um monte de parlamentar, deputado, senador que não assina para ter a CPMI do Banco Master? Por que será? Tá rolando aí várias listas dos deputados que assinaram para ter e dos deputados e senadores que não estão assinando. Estão num recesso eterno ali. Eu quero ver depois, quando voltar, tiver todo mundo lá em Brasília, se eles não vão colocar ali a assinatura para isso ir para frente. É coisa para a gente acompanhar de perto. E para fechar, Pri, essa coisa... Como é que o ministro não sabe que está escrito na lei que a cariação é só para esclarecer divergência de depoimentos? Como é que ele vai fazer a cariação se não teve nem os depoimentos para ter divergência? Isso é coisa de ter ministro no Supremo Tribunal Federal que nunca advogou num processo criminal, nunca viu uma audiência acontecendo, nunca viu um júri rolando. Aí depois eles vão ser juízes criminais dos processos mais importantes do Brasil. Essa Corte Suprema que está virando uma grande vara criminal lá em Brasília para as principais causas que afetam o povo brasileiro. Outro dia, o ministro Dias Toffoli falou que está na hora do Congresso ver esse negócio de tribunal do júri e mudar o tribunal do júri para não ter mais. Será que o ministro não sabe que tribunal do júri é cláusula pétrea, não pode nem discutir no Congresso e ele quer que muda? Enfim. Ele já disse que o Supremo é editor da sociedade, coleciona a declaração. Vamos acompanhar, isso aí vai ter mais pano para manga, a gente vai acompanhar o que vai rolar aí nessa investigação toda do Banco Master e com essa cariação de hoje, com esses depoimentos de hoje, teremos ou não novidades, dependendo do tamanho desse sigilo que foi imposto.